E aí, pessoal? Bom dia a todos, buenos dias a todos. Não sei se me está... Creo que me está escuchando, ¿no? Sim, doutor. Ya. Hoy día vamos a iniciar. Ese va a ser el último tema, ya. El último tema es antes de la primera parcial, que sería la enfermedad del esófago, ¿no? Entre hoy día y mañana vamos a terminar ese tema. Es un tema largo, ya es un tema extenso, pero ya será el último tema antes de los exámenes, ¿ya? Ese será el último tema. No sé si terminamos mañana o si pasado mañana terminamos, pero no hay problema. Ya, la siguiente semana, no sé si ya fue comunicado a ustedes, no sé si fue comunicado a ustedes, pero simplesmente a partir del día lunes ya empieza lo que son las clases. Perdón, clases no se van a poner loco. Los exámenes prácticos, ¿ya? Exámenes prácticos, ¿cierto? Entonces, a partir del día lunes 5, a ver, vamos a ver el calendario acá. Y a partir del día lunes 5, ah, abril, ¿no? Ya, a partir del día lunes. Entonces, lunes ya empieza lo que son el examen práctico, ¿no? Pero en Fisiopato ustedes están tranquilos porque simplemente del día 5, ¿no? O sea, no, ustedes no tienen lo que es las examen, ¿no? No tienen un examen, ¿cierto? No tienen un examen, pero vamos a utilizar para hacer avanzar tema o entonces algunos grupos, incluso, ¿no? Yo tengo trabajo pendiente y claro, yo voy a hacer la corrección. Incluso tiene trabajo pendiente para presentar y todo eso. Y vamos a utilizar esta semana, ¿ya? Estamos en la semana 12, ¿no? Semana epidemiológica 12, la otra sería la 13, ¿cierto? Y vamos a utilizar ese tiempo. Claro, yo tengo que me utilizar de ese tiempo, ¿no? Porque incluso los problemas de la plataforma me ha atrasado bastante, ¿no? Entonces yo tengo mucho trabajo pendiente. Solamente de fisiopato, ustedes son más o menos los tres grupos. ¿Cuántos serían? Unos 120, 130. Imagina, 130 personas multiplicado por cuántos trabajos, ¿no? Tiene dos trabajos, tiene, ¿no? De texto. O sea, yo tengo que revisar uno por uno, revisar, leer, poner nota, escribir, poner comentario. No es fácil, ¿no? E. Oi, pode falar. Ya, me pregunta acá una compañera acerca del trabajo que yo mandé a ustedes. ¿No? No se preocupe cuanto a los trabajos, porque va a llegar un momento que yo voy a solicitar. Yo estoy esperando que los tres grupos, ¿no? Estén bien los tres grupos, porque yo siempre llevo los tres grupos nivelados, ¿no? De nada sirve, por ejemplo, yo agarrar el grupo 1 que tiene acceso a la plataforma, todos los estudiantes, pero el grupo 2 ahorita, por ejemplo, não tem os estudantes, se eu pongo um trabalho, um exame, uma prova prática, perdão, uma prova teórica, não mira o trabalho, porque simplesmente eles não estão catalogados como estudante. Então, automaticamente não miram o que é qualquer tarefa que eu envio. E aí, o grupo 3 está ok. Pero não se preocupe, eu vou solicitar que você me vá enviando. Já não se preocupe, temos un montón de tiempo suficiente. ¿Ya? Hay tiempo suficiente. Ni que yo me atrase, claro, en la nota de ustedes, pero de modo, ustedes más o menos ya saben cómo está su nota, ¿no? O sea, la práctica, la nota de la práctica. Algunos pendientes para presentar, incluso, ¿no? Incluso algunos ha cambiado de grupo. Tengo que estar repasando las notas. ¿Ok? Y eso es malo porque, pocha, a ver.
A ver como está a situação da plataforma hoje dia. Para dar uma definição a vocês. Del grupo 1 eu sei que está tranquilo. Ya. Se eu pongo aí uma tarefa, claro, eu sempre vou avisar, não? Envie, vai enviando suas tarefas. Estão como estudiante e está ok. Todos estão ok. Mi problema maior é o grupo 2 porque não tem acesso. Alguns têm que haver venido de alguns de transferência de outro grupo, não? Então estão como estudiantes, pero a maioria não está, ou seja, de nada sirve porque depois se vai borrar a tarefa de los outros e isso é malo. E vocês, por se acaso, revisem suas coisas, saquem print no momento que está subindo, porque há vários que é transpassado de um grupo a outro e seus materiais lá perdido, não o que já tinha enviado. Quando é comigo, em minha matéria, não há problema, porque eu entendo como funciona. Pero há docentes que não entendem, não, da tecnologia, como funciona. Incluso este erro de estudante, eu fui o primeiro a descobrir, não? E simplesmente hasta hoje dia não me solucionaram o problema. Bem, não é solamente vocês às vezes que se molestam, não, por essas coisas, pero hay que compreender, como eu estava dizendo na anterior semana, não, nós temos que ter a compreensão. Creo que, por ejemplo, usted ha mirado una materia en el periódico, no jornal, no Alto Acre, falando mal da faculdade, que isso e aquilo, são médicos. Aí você lê a matéria, médicos formados, legal. Se eles são médicos formados, supostamente eles têm diploma, né? Porque são formados. Mas você pergunta para qualquer um deles, inclusive eu vi é um negócio muito feio, ridículo, bem babaca mesmo, por parte dessas pessoas que fizeram essas coisas. Cara, você não tem documento, não tem documentação, como é que vai dar entrada no Ministério da Educação? Como é que vai dar entrada no Ministério da Saúde, na Secretaria de Saúde, no SEDES, né? Como é que vai dar entrada para o grado, se não estão habilitando para o grado? Se não tem documento, não tem quem recepciona. A culpa não é da universidade. E foi um show, e tá um show, na verdade, né? E é feio para eles, porque quem se prejudica é eles mesmos. Porque se for pelas vias de fatos, né, fazer o grado não pode ser feito, certo? Tá no momento de pandemia, como é que vai entrar no hospital fazer um grado? Então, são coisas que tem que pensar certinho. E outra, tu vai lá, bate de frente com a universidade, tu bate de frente com o SEDES, tu bate de frente com o colégio médico, tu bate de frente com o Ministério da Saúde, sem antes ter feito o teu grado, sem antes ter o teu diploma na mão. Isso é arriscado, gente. Não façam isso. Isso é arriscado. Eu já vi gente reprovar, passar 2 anos atrasado da vida porque foi bater de frente com essas instituições. Tá? Não bate de frente, não bate de frente. O que vocês batem de frente hoje, amanhã vocês levam nas costas, com a rasteira nas pernas ainda. Tá? Esse lado eu falo para vocês. Vocês têm que ser individualista. Tem que ser parceiro? Tem. Mas tem que ser individual. Cada um por si. Cuidado, porque pode chegar algum momento e dar merda. Tá? Tô falando de colegagem mesmo, né? Questão de colega mesmo. Ser seletivo. Tá bom? Ô, doutor, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. Doutor, é porque também, como eu vim do outro grupo, eu só lembro de um trabalho que você passou. Teve algum outro que foi aquele que, no caso, eu até peguei a febre. Teve algum outro? Não, só me pergunta assim, quantos trabalhos eu passei? Passei só 2 trabalhos, tá, pessoal? Pois é, então, qual é o outro que eu só tenho esse da febre? O outro é da primeira semana ainda. Pois é, na primeira semana eu estava no outro grupo, aí eu não sei qual é, ó. Por certo, eu passei um tema para ti. Passou o da febre eu já fiz, até lhe apresentei, né? Não.
Ninguém me apresentou nenhum trabalho de febre ainda. Mandou as fotos, doutor. Aí você falou que tinha que corrigir e tal, que não estava dentro do padrão que você queria. Ah, Lembra? sim. Isso sim, eu fiz uma leve correção, mas eu não foi apresentado ainda. Esse eu tenho. Aí o outro é que eu não sei qual é. Ah, o outro são revisões biográficas acerca do processo patológico. Tá bom, então. Tá? Obrigada. Me manda mensagem depois, manda mensagem para mim, eu Manda sim. vou passar o tema para ti. Tá bom? Doutor, só aproveitando que ela está falando também, é que tem um trabalho meu que eu expliquei até minha situação para o senhor também, aí eu mandei no seu privado e não está na plataforma ainda. Eu fiz a revisão bibliográfica da patologia, adesão, tratamento e apresentei para o senhor, só que o trabalho eu não consegui anexar na plataforma, que eu expliquei para o senhor que eu tive uma queda de internet, como eu moro aqui no interior é mais difícil, né? Aí rompeu a fibra, É aí eu acho que o senhor já sabe da situação. Como é que é o nome? O O Anderson, Wallace. né? O Alisson. Não, já tá corrigido já o teu, tá? Não se preocupe não, ainda tá na minha planilha aqui. Eu tenho uma planilha de nota, tá, pessoal? Tá ok, doutor, obrigado. Eu tenho o controle total de suas notas. Já de seus grupos, quem é apresentado, quem não é apresentado, quais são os temas, já? Não se preocupa. Aí tenho, por exemplo, todos os Doutor, grupos. mas será que esse negócio de enviar trabalho e desaparecer não vai ser consertado, não? No, la cosa que los trabajos desaparecen só quando há cambio de grupo. Se vocês cambiam de grupo, seus trabalhos desaparecem. Não é não, porque no terceiro semestre eu não troquei de grupo e sumiu um monte de trabalho meu de saúde pública e até hoje o doutor nunca entendeu e eu fiquei sem minhas notas porque eu não tinha como provar. Já. Claro, sempre pode existir inconstâncias, não? Acerca da plataforma. Eu explico a vocês. O servidor que nós utilizamos, o servidor é uma computadora, certo? Onde nós acessamos. Por exemplo, quando eu ingresso na plataforma Moodle, nós estamos acessando uma computadora que está lá na universidade, certo? Há uma computadora, um servidor acá na central de Cobija, e há outra que está aí na central de Cochabamba. Semestres anteriores, por estas novidades, não? E por el costume e el manejo de la plataforma, seguramente se ha alienado el espacio, porque imagina, más de 1000 estudiantes en Cobija, más de no sé cuántos miles de estudiantes a nivel nacional. ¿No ve? Praticamente unas 15.000 personas acessam a plataforma de la Unitep diariamente. O sea, es mucho acceso, es mucho tráfego. Y lo que pasa es que la computadora muchas veces no aguenta. Y hay que mover servidor, aumentar la capacidad, poner más memoria. Não, por exemplo, eu tenho um acá, eu utilizo um. Ahorita já está com 6 memória. Ou seja, tenho 6.000 teras de memória e não tenho espaço. Doutor, mas nesse caso, os outros docentes também deveriam ser instruídos a entender, né? Igual o senhor, porque o senhor acabou de dizer que entende. Claro. Então os outros Não, docentes claro. também deveriam ser instruídos a entender. Claro. Agora, quanto à instrução de cada docente, vai variar de acordo ao seu grado de instrução também. Ou seja, eu estudo. Quando eu não sei fazer uma coisa, eu busco simplesmente YouTube e manejo as coisas. Busco em outros lados, não? Só um momento, pessoal. Deixa eu falar aqui. Ya, volvimos. Entonces, creo que es cuestión de... Batemos la misma tecla, ¿no? Es cuestión de compreensão. Eu compreendo. Porque assim, ó, Eu compreendo a vocês, não? Eu me pongo na mesma situação de vocês. A dificuldade que vocês têm, a dificuldade que é a questão de estar online, de estar conectado. Ou seja, e é por isso que eu subo a YouTube
pongo os vídeos na plataforma porque depois eu não quero dizer, doutor, eu nunca mirei isso. Ou seja, eu sei que tem gente acá, há estudante que está acá, que aparece uma vez ou outra, e muitas vezes eu termino, vocês saem da classe e queda com uns 20, 30 minutos, se deixa acá 1 hora, 2 horas, e está conectado a pessoa. Ou seja, significa que não estava atenta. Não vê? Claro, eu compreendo vocês, eu tenho esta compreensão que muitos estão haciendo outra coisa, estão buscando outra coisa. E é por esse motivo, já explicando a vocês, é por esse motivo, por exemplo, ahorita estão os 3 grupos, eu estou com os 3 grupos ahorita. Eu estou otimizando o tempo, e eu necessito otimizar o tempo. Já? Doutor. Ou seja, igualito que vocês também necessitam, porque eu quero e necessito fazer outras coisas também, já? E se vocês me compreendem, eu vou compreender vocês de igual maneira, pero eu necessito que também seja uma via de mano dupla, não? Ou seja, vocês me compreendem e eu compreendo a vocês. E ponto. Agora, se há conflito, vamos quedar 1 hora e meia. Vamos utilizar uma metodologia que é solicitada. Não há gravações, não há vídeo em YouTube, não há bate no exame, não vê? E assim funciona. Ou seja, me compreende que eu vou compreender a vocês também. Agora, para apresentar a vocês, eu sei que vocês estão eu sei que vocês têm dificuldade, para pesquisar, ¿ya? E alguns também me han buscado para nós podermos melhorar a situação. ¿Ya? Eu sei que vocês já entendido a questão de que a partir de agora, a partir do 3º ano, a partir do 5º semestre, eu sempre he dicho a vocês, não? A partir do 5º semestre, vocês têm que ter uma dedicação um pouquinho mais exclusiva. Se é exclusiva, perfeito. Pero se tem como conciliar, perfeito igualmente. Siga seus objetivos, não? Siga o objetivo. Bien. E pensando em isso, de que vocês já têm a compreensão que é uma coisa que vocês têm que buscar, e vocês creo que ha entendido que a fisiopatologia de agora adelante é uma das coisas mais importantes que vocês têm que conhecer. Qualquer revisão, qualquer livro que vocês agarram de agora adelante, vocês têm que saber a fisiopatologia. Sí ou sim têm que saber. Sí ou sim têm que saber. Sí ou sim têm que saber examinar o paciente, fazer a anamnese, fazer as maniobras que vocês estão aprendendo em semiologia. ¿Cierto? Usted sí o sí va a saber fármaco, igualmente, va a trabajar junto, tiene que saber la fisiopatología, la semiología y las conductas, ¿no? Sería una conducta, por ejemplo, una conducta terapêutica, farmacológica. O sea, siempre va a andar junto a esas 3 cosas en cualquier enfermedad. Si ustedes ahorita entra, por ejemplo, en una enfermedad patológica, ya si ustedes hacen una revisión en este momento, en cualquier libro, en cualquier especialidad, sea cardiología, gastroendocrino, oftalmo, pediatría, gineco, cualquier una, medicina, enfermedades tropicales, epidemiologia. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta, por favor. Oi, pergunta. Ainda falando a respeito de entrega de trabalho que o senhor instruiu a tirar print, né? Uhum. Eu tirei print nesse 3º semestre de que eu tinha entregado alguns também. Só que lá estava aparecendo em branco pro docente, entendeu? Como se eu tivesse enviado uma folha em branco. E nisso eu não tinha tirado print do que tinha, não tinha feito um vídeo, né? Abrindo o documento para mostrar o que tinha um conteúdo. E, inclusive, o docente me disse que eu estava querendo enganar ele, porque o trabalho tinha uma folha em branco. É mais o que eu estava falando para vocês, questão de compreensão.
Era sabido, sempre foi sabido de que poderia acontecer. E o que eu estava explicando para vocês, quando faz a movimentação dos arquivos, é igual a mesma coisa, vocês pegar os arquivos, vocês têm no pendrive e transferir para o computador. Algum arquivo pode corromper. E como tem muito arquivo, a probabilidade disso acontecer é maior. Então, pode acontecer. Qualquer erro de metadado vai dar problema. Tá? Isso é dor de cabeça. Agora, o que é mais viável? O engenheiro ficar batendo cabeça ou o aluno identificar e tentar convencer o doutor? Apesar de que ele sabe que aquilo ali pode acontecer. Agora, é questão de consciência, gente. Aí eu falei com o engenheiro, falei com o doutor, falei com todo mundo e ninguém resolveu. Isso. Agora, por isso que eu tô falando, é questão de consciência. Eu tenho a consciência. Se você me falar, olha, isso aqui, eu mandei, tá aqui o print. Eu falei, não, tudo bem, manda de novo, não tem problema. O que mal vai me fazer eu receber um trabalho? Só me diga, que mal vai me fazer eu receber um trabalho? Nenhum. Existe vias, não vai fazer mal nenhum eu receber um trabalho. Não faz. Certo? Agora vai da consciência de cada um. É aquilo que eu tava falando com vocês. Bateu de frente? Aguenta. Né? Apesar de que muitos, isso aí não é bater de frente, você só tá indicando que tem um problema. Mas dependendo da forma da abordagem, também pode se entender que, infelizmente, pode estar batendo de frente. E tem gente que não gosta, não tem boa relação interpessoal. É difícil. Né? Não tem boa relação interpessoal. Se não tem boa relação interpessoal, imagina, coitado do aluno. O camarada tá lá estudando lá Eu abordei ele super educadamente, ele que foi Pois é. ignorante, dizendo que eu tava tentando enganar ele, aí eu fiquei com raiva, realmente, porque... Exatamente, pois é. Mas creio que esse semestre agora não vai ter esse problema de desaparecer, né? Até então, não. O que tem acontecido é quando muda de grupo, isso aí é evidente. Mudou de grupo, tem que mandar tudo de volta. Tá bom? Certinho? Tinha mais alguém que queria falar aqui? Doutor, é porque às vezes dá erro a plataforma no notebook. Eu não sei o que acontece, e não entra de jeito nenhum. Aí eu fico até preocupada na semana de exames se acontecer isso. Ya, volvemos. Bien, nos pregunta acá una de las Mariana, ¿no? En semana de prova, creo que ya he explicado a ustedes, nosotros vivimos en una área en la cual la conexión a internet no es buena. No es buena, principalmente lo que es la conexión Wi-Fi. No es buena. Quando nosotros estamos acessando um espaço físico, estamos acessando um servidor. E em tempo de exame, em tempo de prova, a probabilidade de las empresas bloquear o acesso ao DNS, ou seja, a localização, a IP del servidor, porque utilizamos o IP, é maior por el tráfego. Ahorita nós estamos conectados em el Meet. Temos mais ou menos acá umas 130 pessoas. E simplesmente isso, as empresas de internet não querem que passe essa quantidade de tráfego allá em seus servidores, porque sobrecarga. As empresas pagam um plano especial para ter acesso primordial. Os bancos pagam mais para ter privilégio em acesso às conexões. Então, nós não temos esse privilégio. Não temos uma conexão, por exemplo, dedicada. Então, a probabilidade de vocês terem problema durante o exame é maior. Sempre. Sempre. Agora, o que necessita? Compreensão. Listo. E avisar, não? Há uma coisa, por exemplo, que a mim me molesta. Termina o exame, durante o exame, não me habla nada. Tranquilos. 2 dias depois me disse, doutor, a plataforma cerrou em minha cara. Ai, não. Aí já é demais. 2 dias depois você vem me dizer que estava com problema na plataforma. A prova fechou na tua cara. Ou seja, aí já é demais, não? Demasiado, não? 2 dias depois. Ou seja, depois que termina o exame. Não é que seja 2 dias depois, não? Ou seja, depois que termina o prazo do exame, me vai dizer que não ha dado os 45 minutos. Ou seja,
Puxa, 45 minutos. E eu pongo, quando eu pongo a conexão, eu pongo acá, horário del Google. Ahorita, por exemplo, ingressamos. Hora Bolívia, ingressamos. Ahorita são 10h24. Não é? E eu marco por aí o horário. Já? A ver, há algumas perguntas. Ya, outra situação. Por exemplo, por que acá há localidades que há conexões com... Consegue acessar por uma internet e não consegue acessar por outra. Consegue por el teléfono e não consegue por la computadora. É esse problema de bloqueio. Já? E, por exemplo, os que utilizam... Eu, por exemplo, utilizo internet de Intel. A conexão de Intel é uma conexão via satélite. Ou seja, nunca vai faltar. Pode faltar energia, pode faltar eletricidade, mas conexão de dados, jamais. Por quê? Porque é uma conexão via satélite. Então, a probabilidade de vocês terem problema durante o exame é grande. E sempre, não, que vocês tenham a oportunidade, guardem-se os prints. Põe assim, por exemplo, fisiopato, os trabalhos que eu enviei, ele print, listo. Põe outra carpeta, farmaco, ele print que é enviado de farmaco. Doutor, Né? Se grava um vídeo, melhor todavia, melhor. doutor, Oi, pode falar. eu sempre faço em Word e a barra dele trabalho eu printo e coloco aliás. Sim. É melhor. Claro, melhor se hace um vídeo, não grava a pantalla do telefone ou a pantalla da computadora. Agora me estão perguntando... Da computadora, eu não sei. Me estão perguntando qual é o programa que eu utilizo para gravar. E aí eu vou tentar mostrar a vocês aqui qual é o programa. Se chama OBS. Já? E vou cambiar aquela pantalla. É esse programa aqui que vocês estão mirando. Se chama OBS. E aqui eu configuro, por exemplo, quando vocês estão esperando a classe, já? Quando estamos iniciando, que vai aparecer, se vai aparecer o slide, que vai aparecer, eu configuro aqui, não para gravar. Pero claro, não necessariamente tem que ter toda essa configuração, senão que simplesmente vocês podem configurar para gravar as classes, não? Nada mais. Já? Acá está configurado para gravar lo que eu explico. Oi, pode falar. Sim. Se vocês veem o movimentando aqui, pessoal, tipo, movimentando aqui, e vocês não escutarem áudio, acho que é por causa de uma má conexão que está no meu microfone aqui agorinha, de cabo, tá? Vocês me mandam a mensagem aqui que eu vejo, tá bom? Áudio não escuto, mas manda mensagem. Às vezes eu tiro o fone do ouvido. Isso, desculpa. Tá? Mas não começou a aula ainda, tranquilo, a gente está só conversando ainda. Já. Depois de falar todo isso, o que quero... eu incluso quero fazer uma pesquisa com vocês, já. Nós ahorita estamos manejando, por exemplo, este livro, já vamos utilizar esse livro, Fisiologia de la Deglución. Vamos estar utilizando este outro livro, que é o Manual de la Clínica, de Kussmann, ok?
acerca da fisiopatologia. Estamos utilizando também a fisiopatologia de Lopes de la Penha, certo? Para esse tema. E estamos utilizando PORT. Só que dentro de PORT, que tem 4.519 páginas, por incrível que pareça, não tem o tema esófago. ¿Ya? Não tem o tema esófago. Então, é uma literatura que ahorita nós não vamos utilizar dentro do tema enfermidades do esófago. ¿Ya? Vamos utilizar outros 4 livros, não? Vamos utilizar 4 livros acerca de la fisiopatologia. São livros novos, há livros antigos, não, como esse de Fisiopatologia de Lopes de la Penha. E será o último tema antes de la primeira parcial. Ou seja, esse tema vai utilizar mais. E o que não pode faltar, não? Histologia de Hawkes. Certo? Histologia e também anatomia, não? Há partes anatômicas que nós temos que ter conhecimento igual. E se nós não entendemos esta parte anatômica, parte neurosensitiva, a parte do sistema nervioso, já a neuroanatomia, se não compreendemos a neuroanatomia do esôfago, nós não podemos compreender as enfermidades e tampouco a fisiopatologia das enfermidades que acometem o esôfago. Ok? Bem, eu quero fazer uma pesquisa com vocês, eu quero incluso proponer, não sei, de acordo à pesquisa, claro, eu vou poner em ação ou não poner em ação. A me solicitado, como estava explicando a vocês creio que é entendida parte do que é dentro da fisiopatologia, acerca também da semiologia, essas coisas, sobre o processo patológico, não? Como vocês têm que pensar, como têm que racionar. Ou seja, hicimos um seminário sobre isso. E eu tenho percebido a vocês, de acordo com o trabalho que vocês estão fazendo, estão dirigindo, acerca de fazer uma boa revisão bibliográfica. Fazer uma revisão bibliográfica é agarrar o texto, eu agarro o texto, leio o texto, verifico o texto e logo eu hago uma comparativa acerca do tema em outra literatura, ¿ya? E assim vou fazendo com todos os livros, Essa é uma revisão bibliográfica, pero tiene que saber hacer, porque não é simplesmente copiar e pegar, tem que saber que copiar e que pegar, e tem que levar em consideração muitos aspectos, vários aspectos. O aspecto do autor, o aspecto de onde o autor ha estudado seu caso, são vários aspectos, ¿ya? E vocês ha visto em seus trabalhos que vocês tenido problema, ¿ya? E não estão habituados, não sei como estudaram, que se chama a matéria, metodologia da investigação, certo? Claro, há outros aspectos também que é acerca do manejo da tecnologia, ¿ya? Nós ahorita estamos utilizando as TICs, que seria a tecnologia da informação e comunicação. Tecnologia da informação e comunicação, se chama TICs. E TICs, nós utilizamos para ensinar, para nos comunicar, certo? Uma das TICs que nós estamos agora utilizamos em metodologia da enseñança, ou seja, metodologia do ensino, isso nós aprendemos, por exemplo, eu aprendi na pós-graduação, já em ensino superior, certo? E vocês têm que fazer e conhecer acerca da TICs. E nós estamos aplicando TICs em vocês, estamos aplicando tecnologia da comunicação e da informação em vocês. Por exemplo, estamos aqui em El Meet, certo? Estamos em El Meet. Vocês também utilizam, por exemplo, o flashcard, vocês leem o flashcard. Vocês gravam um vídeo, é outra forma de TIC. Pode ser que em algum momento eu solicite a vocês, hagam um podcast. Hagam um podcast, hagam um vídeo. Vocês vão fazer um vídeo, são TICs.
Ou seja, são elementos que se utilizam, elementos tecnológicos ou elementos de comunicação, já, como por exemplo um mapa mental, um mapa conceitual. São elementos que utilizamos para que vocês aprendam, certo? Pero visto que vocês têm uma grande dificuldade, alguns estão bem adelantados, já acerca de, por exemplo, fazer uma revisão bibliográfica. Pero outros já não têm. Pero eu quero proponer a vocês, já, e estou em fase de conclusão, incluso. Eu estou fazendo, incluso há tempo, não? Desde dezembro, acerca de uma revisão bibliográfica, incluso de fisiopatologia. É todo o que vocês estão levando, é todo o que eu estou aplicando a vocês acerca de cada um dos temas, já? E é simplesmente um livro, já é um livro guia. Por que é um livro guia? Porque eu sou seu docente e o docente tem a autoridade, tem o estímulo, assim todos deveriam ser, incluso. Eu sempre he defendido isso. E há sempre que há tempo, disponibilidade e há interesse também. Por exemplo, eu tenho aqui a fisiopatologia, já seria 2 livros, fisiopatologia 1, não? E é uma revisão clínica, já, uma revisão clínica e bibliográfica da fisiopatologia das enfermidades. Diferente da maioria dos livros, não? Que geralmente ou é clínico ou é bibliográfico. E nós o que lo vemos muito ahorita é uma ou encontramos só um momento, assim. O que encontramos dificilmente são elementos atualizados. Não? Os livros tardam muitas vezes a traduzir do inglês para o espanhol e mais todavia para o português. Não? E revisão bibliográfica quer dizer uma revisão mais acertada do tema, com valores mais adequados. Recuerdan da gasometria que estudamos? Bien, na gasometria há parâmetros, não? Há parâmetros, certo? E simplesmente o que vocês podem ver, já. Vamos tendo acá, é como um livro que vocês têm, utilizam, já. Tiene, por exemplo, aí que nós vamos estudar o estudo do pH, distúrbio hidroeletrolítico, distúrbio ácido básico, gasometria, valores normais a nível do mar e grandes altitudes, não? Estudo de casos, comparação desses valores gasométricos, interpretação da gasometria. São temas que vocês vão manejar, não? Vocês estão manejando, já? E um docente que há, incluso, ele tem sua revisão bibliográfica, é o Dr. Alex Nina. Ele tem sua revisão. Claro, isso acá se toma tempo, não? Isso se toma tempo para realizar essas coisas. Não é tão fácil, não? Às vezes um parágrafo, 2 parágrafos, leva horas, não? O que podemos fazer, eu quero verificar com vocês, outros também me han solicitado que se nós podemos fazer um curso, a parte do que nós temos, sim, nós podemos fazer um curso. Há várias formas de fazer, e eu quero saber a opinião de vocês. De acordo à opinião de vocês, eu posso publicar esta revisão, já, em el volume 1 seria a primeira parcial, na segunda volume 2, na terceira parcial volume 3. Para vocês, eu posso publicar, não, como e-book, e vocês podem comprar-se por Amazon, por las lojas, não? Claro, todo isso há um custo para publicar um livro, para ser um livro, e utilizar um livro. Já incluso, todo esse material é de propriedade, não? E eu quero saber a sua opinião. Se vocês querem manejar um livro único, igual esse, uma revisão bibliográfica, esse é de minha persona, já, dividimos em 3 volumes, volumes 1, 2 e 3, que seria a primeira, segunda e terceira parcial. Ou se vocês querem, nós seguimos igualmente com, por exemplo, 1, 2, 3, 4 livros. Não há problema igualmente. Mas eu quero saber suas opiniões, não?
E se vocês, claro, se vocês preferem um livro impresso, se vocês preferem, por exemplo, um livro em e-book. O e-book é um material digital. Vocês entram, por exemplo, em Amazon, compram o livro e podem utilizar em seu telefone. Isso é um e-book, por exemplo. Já podem comprar em qualquer plataforma, certo? E podemos manejar. E ao final de cada unidade, de cada capítulo, há questionários, vocês têm que contestar. E é o mesmo que nós fazemos aqui em classe. É um guia, um livro guia, não? É um livro guia. Oi, pode falar. Pela sua experiência, o que você acha que seria mais viável para a gente? Porque, de repente, a gente pode fazer uma escolha muito errada, né? E, com certeza, para o senhor estar perguntando isso, o senhor já tem uma experiência com tanto uma forma quanto outra. O que o senhor acha que seria mais interessante para nós? Me pergunta qual seria o mais interessante, não? Um livro ou 4 livros? Para que a gente não tenha tanto gasto, para que a gente possa simplificar também com relação ao nosso tempo e que tenha também condição de aprender, claro, né? Claro. Esta revisão bibliográfica que estou apresentando a vocês, já, é um projeto antigo. Incluso eu tenho um de semiologia quando eu era docente de semio. Já não tenho um de histologia porque realmente o livro que utilizamos é todavia atualizado. Já a literatura de Horrocks é todavia atualizado. Esse livro é atualizado. Pero no momento que ele passa a quedar obsoleto para nós estarmos manejando na universidade, já é necessário fazer uma revisão, não? Por exemplo, o Dr. Nina utiliza sua revisão de ginecologia obstetrícia e é somente o livro que ele maneja. Imagina, vocês agarrar 2 livros, a Rigoli e agarrar Schwartz, por exemplo, 2 livros, mais de 3.000 páginas, para um livro que tem, por exemplo, 200 páginas para vocês estudar durante todo o semestre. E o que utiliza, por exemplo, o 10º semestre é esse livro do doutor, não? Ou seja, este é o livro guia que ha hecho o doutor, é uma revisão bibliográfica. E a cada semestre ele atualiza esses livros, não é que vai quedar um livro obsoleto, mas atualizado. Já, o que quero saber de vocês é, vocês me vão llenar um questionário, igual, de assistência, o mesmo questionário de assistência, certo? Eu quero saber a opinião de vocês. E acerca também se vocês têm dificuldade em outra matéria, por exemplo, como semiologia. Se vocês querem, por exemplo, que podemos fazer, por exemplo, SEMI, tem dificuldade com SEMI, podemos charlar com o doutor, não? Doutor, vamos publicar uma revisão para estar manejando, não? Porque vocês têm que manejar vários livros, não? Imaginar Suros, Argente, Porto. Ou seja, tarda, não? Revisar. Já, e se vocês querem, por exemplo, um curso de gasometria, também tem um curso de gasometria. Se é necessário que vocês querem, tenham essa necessidade. Já? Antes de iniciarmos a classe, vocês me llenan esse formulário. É uma questão de opinião. Eu estou fazendo uma pesquisa de opinião pública, por se acaso. Já? Não significa que eu vou implementar isso, eu vou obrigar vocês, por exemplo, a comprar isso. Não. É posterior à encuesta, eu vou analisar e verificar se tem factibilidade, é viável utilizar com vocês ou se não é viável. Já? Porque todo isso tem um custo. Por exemplo, para fazer uma publicação, para gerar, por exemplo, o ISNB, que é isso aqui, isso tem um custo. Já? E se é viável para publicar, eu publico. Se não é viável, seguimos com os livros. Ok? Pero me responda aí dentro del questionário se é ou não. Qual seria a opinião de vocês? Ok? Aí eu pergunto acerca de seu nome, seu grupo, não? Que é qual é o seu interesse por el livro, guia, por el curso de gasometria, ou se ambos, não? Se prefere uma plataforma online, se é o curso, se é presencial, se é um e-book, se prefere impresso, e se tem interesse por outro curso, ou outra matéria, outra revisão. Já me explica aí abaixo. Antes de... Vocês me respondem ali por el formulário, tá bem? Por el formulário. Esse formulário está onde, doutor? É assistência, é a mesma coisa da assistência. Ah, tá, na descrição do grupo, né? Isso.
Ya, estou enviando acá por el Meet igualmente, ya. Responde. Le voy a dar unos 5 minutos y vamos a iniciar la clase. ¿Está bien? Son 10:44 ahorita. Es rápido el tema. Ya es la enfermedad del esófago. Oi. Sim. Doutor, Oi, pode falar. esse guia de semiologia você já tem? É porque, assim, eu acho que não só eu, mas a turma inteira, a gente está sentindo um pouco de dificuldade nessa matéria, exatamente porque é muitos assuntos, muitas coisas, e a gente não está conseguindo ter um norte, algo concreto para que a gente possa estudar. Sim, sim. Realmente, é o que eu falei para vocês. Tem muitas coisas, né, nesses últimos 2 anos que foram esquecidas. Parece que o mundo parou e ninguém atualizou. Esqueceu de traduzir os livros e tá uma confusão. E é por isso que vocês estão sentindo essa dificuldade. O docente, o professor, ele lê. Para dar aula, ele lê. Ele pesquisa. Ele sabe onde procurar as informações. Às vezes ele é associado. Por exemplo, eu sou associado no colégio médico e chega para mim muitas informações. Informações atualizadas. Mas está lá em inglês. Está em russo. Está em chino. Mandarim lá. Você vai lá, traduz, mas para o aluno fica difícil ele ter acesso a esse material. Certo? Doutor, em relação à semiologia, como a Mariana falou, a gente está tendo uma grande dificuldade, porque a gente não está tendo uma sequência, um cronograma, como o senhor tem, entendeu? Então, assim, como semiologia, como outras disciplinas são muito importantes, eu gerei uma expectativa muito grande em relação a essa disciplina, doutor. Então, eu estou sentindo que está deficiente, entendeu? Nesse aspecto. Então, se o senhor puder fazer esse curso, para mim seria excelente. Isso. No caso, não seria exatamente eu. Claro, eu iria estar auxiliando, ajudando e tudo mais. Mas tem um docente, pode ser até o próprio docente, a gente estimula ele, né? Claro, a gente tem um material, ele entraria como coautor, tudo mais, para estar utilizando com vocês. Tem que passar por uma revisão novamente, porque tem algumas coisas que está desatualizado novamente. Foi um livro que foi feito 2 anos atrás, então tem coisa que tem que mudar novamente, tá? Mas a gente coloca lá na perguntazinha lá, tem interesse por algum outro curso específico ou matéria, a gente combina, tá? A gente vai analisar e vamos ver a situação, tá bom? Doutor, Oi, pode falar. e o senhor falou sobre o curso de gasometria, certo? É curso mesmo ou o assunto? Gasometria? Não, curso mesmo, em português. Tem gente que não entende espanhol, certo? Português, bem dito, bem explicadinho, caso clínico. Já me perguntaram do curso de gasometria. Um curso, vamos supor, fazer um intensivão sábado e domingo, pesado mesmo,
questões, caso clínico, para vocês entrar bonito, cai na UTI, pode prescrever o tratamento do paciente. E eu quero, quanto que vai ter isso? Muito legal, muito bacana mesmo. Doutor, a gente não tem que deixar um rins, não, né, para participar desse curso. Jamais, que isso, pessoal? Deixar um rins, tá falando de deixar um rins aqui, não. Doutor, só uma pergunta, tipo assim, como o senhor falou, né, a questão do quinto semestre, tem que ter uma dedicação meio que exclusiva, né? Eu fiquei pensando, refleti um pouco. Aí eu queria perguntar pela experiência que o senhor já tem, né, como médico já, o que que o senhor acha dessas aulas online, assim, a partir do quinto semestre, o senhor acha que vai prejudicar a gente? Já, nos pergunta cá um companheiro se existe algum prejuízo nas classes online a partir do quinto semestre, já que eu estou falando que existe, tem que ter um interesse, não? E o princípio do interesse, o interesse é personal, não, de cada um. Não é a universidade que vai ser um bom médico, não é a instituição que vai ser um bom médico, não é o país que vai ser um bom médico, não. Esses somente são recursos que tem para vocês formar-se, já? O bom médico que vai formar vocês é você sentar, ler, estudar. Doutor, mas eu acredito. Não há nenhuma perda. Eu acredito. Oi, pode falar. Eu acredito que a minha preocupação seja a mesma dos meus colegas. Eu acredito que 90% de todos os alunos que estão matriculados no quinto semestre na gestão 1 de 2021 só se matricularam porque a faculdade veio com a promessa de aula semipresencial, ou seja, teoria online e práticas presenciais. Então, acredito eu que a maioria se matriculou com essa promessa e a gente, até hoje, eles estão empurrando com a barriga, né? Algumas matérias eu não sinto necessidade da gente realmente ter presencial, mas algumas matérias eu sinto necessidade. Por exemplo, semiologia, eu acredito que deveria ter aula presencial, sim, mas o próprio docente disse que ele não tem disponibilidade para dar aula presencial. Então, eu não sei como é que a gente vai ficar, porque algumas pessoas já me informaram que se a gente não passar semiologia prática, a gente vai estar lascado, teoricamente, lá no futuro. Já, dentro de semiologia, temos algumas coisas, não, que necessita, por exemplo, de maniobra. É necessário ser maniobra. E, sobretudo, claro, praticar, sim, claro, praticar. Pero o que mais hace falta em semiologia 1 não é a prática, não é a maniobra. Não é isso. Em semiologia 1, vocês vão aprender a ser história clínica. Vocês não vão tocar paciente, vocês não vão fazer nada com paciente. Nenhum exame, nada. Maniobras, maniobras de coelho. Pero maniobra de coelho, Crille, Lazegue e Bragar. Sencillo. Facilito. Tem Machado também, é uma maniobra de um autor brasileiro. 4 maniobras existe. E expedir. Barre na cabeça, rotem na cabeça, abarre na cabeça, barre na cabeça. É isso. Mas, você doutor, não toca paciente. A necessidade de vocês é fazer histórias clínicas, escrever, dictar, fazer redação. Não é tocar paciente. Ah, e outra coisa. É o que dizia a vocês têm que ser compreensíveis. Que foi dito acerca das classes semipresenciales, não? Claro, os horários estão reservados, eu estou sobre aviso. A qualquer momento, eu posso solicitar um grupo que vamos à universidade, vamos ao campus, vamos fazer uma prática presencial. Estou de sobreaviso, pero desde que existe uma liberação do Comitê Organizacional Epidemiológico Departamental. A gente entende, mas negócio que a faculdade prometeu sem nem colocar, dizer assim, ó, pode ser que não tenha, por isso e aquilo, entendeu? A faculdade disse que já estava autorizados Mas e queriam sim fazer aula semipresencial. Sim. O que a gente não precisa nesse momento é polarizar. Vamos entender a situação. Está autorizado? Está.
Pode fazer? Não. Por que não pode fazer? Fisiopatologia, me explica, fisiopatologia de não existir aula presencial hoje, por exemplo. É porque existe um grande número elevado de casos de Covid e grande número de internações. Fator que inibe, certo? Fator que inibe a liberação das autoridades competentes, gerida pelo SED, pelo governador do departamento de Panda. São eles que autorizam. Se autorizarem, a fisiopatologia está quebrada. Não existe esse impedimento. Ou seja, um evento leva a outro, certo? Um evento leva a outro. Então, está autorizado? Tá. A universidade, inclusive, passou no teste. Foi feito um teste na universidade, acho que é de conhecimento da maioria, certo? Um segundo teste. Dentro dos protocolos descritos, estabelecidos lá pelos requerimentos tais e tais, está dentro do que o Ministério da Saúde está estabelecendo, está pedindo. Dentro do que o Ministério da Educação também preconizou. Pois então, isso tá lá, aí, né? o senhor está falando para a gente, mas a faculdade, ela peca muito porque ela não tem comunicação, ela não consegue dar uma resposta nunca. Às vezes são respostas tão simples e eles, tipo, ignoram o aluno, sabe? Não respondem nunca. Você pode mandar a mensagem para 300 pessoas ali dentro, você nunca tem uma resposta. Isso deixa todo mundo muito tenso, porque ninguém nunca sabe o que vai acontecer. Ó, você está falando aí já das parciais. Não tem uma pessoa responsável para mandar para a gente um calendário de que já vai começar as parciais. A gente só sabe das coisas no susto. Isso é muito chato. Doutor, reforçando o que a colega disse, realmente fica um pouco a desejar a faculdade nesse ponto. E olha, você é um dos únicos docentes que tem conversa conosco, porque os demais, eles não conversam. Assim, só chega, fala o dele e pronto. Até por conta mesmo do idioma, né, que às vezes eles não compreendem tão bem a gente. E então, assim, a gente tem pouquíssimo diálogo. Muitas vezes a gente fica assim super apreensivo, inseguros, se saber se a gente está fazendo certo, se esse nosso curso online tem realmente alguma validade, se a gente não vai ser prejudicado lá na frente. Eu sei, você falou aí que quem faz o médico somos nós mesmos, claro, isso aí eu concordo contigo plenamente, mas a gente precisa de um orientador, né? Senão a gente fazia esse curso mesmo tipo telecurso. E eu sei que não é assim. Preciso de um médico que seja seguro também para conversar comigo, para me explicar. E, infelizmente, a faculdade deixa a gente numa posição muito desfavorável. Não dá nem para seguir o calendário, porque no calendário as provas começam dia 5 e terminam dia 17, são 10 dias de prova. Tem um tal, tipo assim, meio confuso o calendário, não dá para entender, e até porque tem algumas partes que o calendário nem está seguindo a regra. Doutor, e essa nossa reclamação com relação a esses avisos da faculdade, eles não são, tipo, só de agora que está online, não, sabe? Sempre foi assim. Tipo, eu já sou uma pessoa adulta, eu não me conformo de ficar sabendo de coisas importantes da faculdade somente via líder, entendeu? Porque eu já vi, o líder, para mim, ele é um aluno que se predispõe a ajudar, eu acho isso beleza, mas ele não me representa na faculdade, porque quem paga minha faculdade sou eu. Então, tipo, quando eles vão dar algum aviso que nos interessa, eles tinham que fazer isso via documentos, entendeu? Assinado e carimbado pelo diretor, igual é nas outras instituições mesmo. Por quê? Porque o líder, eu já vi isso, já passei muita raiva com isso, o líder, ele interpreta as coisas de acordo com a vivência dele, né? E às vezes não é o que os docentes e a faculdade querem. Eu já tive problemas também com o líder que mudou, o professor falava uma coisa, aí depois o líder ia e conversava outra, por interesse pessoal, entendeu? E aí acaba que os alunos ficam se sentindo desorientados. Então, assim, que façam alguma coisa, que façam um ofício, entendeu? Com o timbre da faculdade, com a assinatura, porque é disso que a gente está precisando, entendeu? Assim, para a gente ver que não foi um disse-me-disse.
É uma coisa que realmente existe. Você tá entendendo? Até porque Não é só agora por conta da pandemia, não. Desde que eu entrei na faculdade que eu tenho vontade de falar isso para alguém lá dentro. Eu entendo a tua, digamos assim, a tua inquietude. Eu também fico assim, certo? Mas a questão do calendário, a questão de partes administrativas, eu não vou nem entrar em questão, eu posso, claro, uma reunião, ou já várias vezes eu palpitei, surti os resultados, efeitos. Eu vou até anotar aqui para mim poder, no momento oportuno, eu falar isso, né? Porque para mim também é importante isso daí. Para mim é importante também. Eu necessito dessas informações. Mas a questão, voltando à questão do calendário, foi divulgado ontem, nos repassado, acerca dos dias, né? Que vai ser as provas. A partir do dia 5 é prática. E da subseguinte semana seria as teóricas. Tá bom? Doutor, Agora a questão administrativa eu já não vou, nem me meteria no sentido. Oi. uma pergunta. Eu acho que o único docente que está, digamos, organizado é você. Os demais, alguns acabaram de se organizar. A gente estava sem entender nada com esse vai e vem de grupo. Aí a faculdade decide que vai fazer as provas parciais agora, sendo que, por exemplo, eu não sei, eu estou estudando até hoje e não sei nem o que está acontecendo. Aí agora já vai ser parcial semana que vem. E tava aquela confusão dos grupos, muita gente nem estava assistindo aula. Eu não sabia mais o que fazer para me colocar em um grupo só. Tem muita gente que ainda está em 2 grupos diferentes até hoje. Sim, sim. E muitos assistiram, inclusive, no começo, a aula sem estar matriculado, né? Tipo, eu como professor, eu não faço questão. Eu não faço questão quanto a isso. Cara, tem mais uma pessoa, tem mais uma pessoa assistindo aqui, né? Eu não faço questão, mas... Eu acredito que a faculdade deveria, não sei, na minha opinião, elevar essa questão da parcial para pelo menos dar mais uma semana, por exemplo, porque eu estou perdida, eu não sei nem o que está acontecendo direito. Estou entendendo mais ou menos a sua matéria e comecei a entender de uns tempos para cá já. Porque antes eu estava perdida sem saber nem o que estava acontecendo. E aí já vai ter parcial. Porque não é uma coisa que, vamos começar a aula no dia 13 de fevereiro, por exemplo. Começou tudo perfeitinho, tá tudo certinho, beleza. Tudo organizado, todo mundo com seus horários, todo mundo com seus grupos. Ok. Mas não foi assim. A gente passou umas 3 semanas perdidos só nisso aí. Sim, sim. 3 semanas não, porque até hoje a gente está perdido, né? Sim. Muitas Não, pessoas inclusive, ó, você vê que não é só vocês, não é só vocês. Por exemplo, eu peguei um grupo para mim assumir agora por questões de saúde. A doutora, infelizmente, ela tá doente, né? Tá entubada. Tive que substituir ela às pressas e não tem nenhuma aula da doutora. Imagina, em praticamente quase 2 meses e não tem nenhuma aula da doutora. Eu tenho que fazer todas as aulas, todo o planejamento. Tem uma matéria nossa que a gente foi ter a primeira aula semana Esses dias. passada. Eu sei. Laboratório, né? Mas Sim, eu explico para vocês o já porquê, vai ter né, parcial. do laboratório. Não, mas aí é questão de também, por exemplo, vocês vão fazer laboratório já na outra semana? Não, e se forem fazer somente alguns temas. O professor, o doutor Nodali, ele é sensacional, vocês vão ver. Tá na correria, vocês têm que ter a compreensão nesse sentido aí. Mas ele recupera as aulas, tenho certeza. Certeza. Tá? Se não for na próxima semana, fica para a subseguinte e assim vai. Certo? Vamos nos atentar aqui na parte da nossa aula, a gente já conversou bastante. Depois amanhã a gente comenta a questão, eu vou dar uma analisada aqui nas respostas. Já, vamos, Bolberi.
mañana eu vou analisar as respostas, já que vocês me enviaram por el formulário. Nos falta alguns minutos, não quero terminar às 11h15, né? Já. Vamos passar acá a fisiopatologia da deglutição. Perdão, a fisiologia, não a fisiopatologia, a fisiologia da deglutição. Yeah. Antes de todo, não, nós sabemos, do ponto de vista... Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo, né? Vou ampliar o slide aqui. Estão vendo o slide? Sim. Já está ok, não? Já. Vamos falar acerca das enfermidades do esôfago. Claro, vamos ter mais oportunidades. Hoje nós levamos uma hora ou mais, não, charlando. É bueno nós charlar. Eu estou com tempo suficiente, teremos amanhã, teremos depois, já? E sempre vamos falando assim, de a pouco vamos falando e compreendendo uns aos outros, já? Essa relação interpersonal, não somente eu venho acá, passo classe com vocês, não? Ou seja, em 10 minutos eu tenho outra classe. E não é somente isso, vamos manter, claro, relações, não? Assim, interpersonais. Pero primeiramente, enfermidades do esôfago. Sempre que nós buscamos entender uma enfermidade, sempre que nós buscamos entender uma alteração, em esse caso estamos buscando entender alterações do esôfago, já? Acá eu vou dar uma base de como nós devemos fazer uma revisão, por exemplo, um estudo mais dirigido, não? Esse também pode ser chamado de estudo dirigido. Quando nós sentamos e estudamos. Uma revisão quando nós buscamos e hacemos um outro texto, ou recapitulando algum tema que nós já conhecemos. Pero um estudo dirigido que nós hacemos, por exemplo, acerca do esôfago. Temos que conhecer sua anatomia. Se nós recordamos bem, anatomicamente, o esôfago é um órgão tubular, certo? É um órgão tubular que tem aproximadamente entre 25 centímetros. Há autores que dizem que o livro de anatomia mesmo, Rouvier, disse que é de 20 hasta 24. Se nós analisamos o livro de Hawkes, nos diz que é de 23 hasta 25, certo? Se vamos dentro da literatura de Hawkes, onde estará? Aí tem... Vamos dentro do tema sistema gastrointestinal. E a parte 1, sistema digestivo, não? Digestivo, parte 1. Sistema digestivo, parte 2. Seria 620. 640. Aí temos esôfago, certo? O esôfago diz que é um tubo muscular fijo que conduz o alimento e o líquido hacia a faringe. Nos diz anatomicamente que é um músculo fixo e que conduz alimentos, ou seja, tem a função de condução do alimento. Se nós revisamos em outros livros, nos diz, por exemplo, acá, acerca do esôfago, diz que o esôfago tem 3 funções básicas, já? Esse autor disse que tem 3 funções básicas, já? É o Congresso Americano de Gastroenterologia. Disse que o esôfago tem 3 funções. Uma, conduzir alimento da faringe até o estômago. 2, evitar a deglução ou o reflujo do alimento. Ou seja, primeira função, conduzir o alimento hasta a faringe, da faringe hasta o estômago. A outra função é evitar que esse alimento retorne, certo? E a terceira função seria evitar que a deglução de aire através de lo que são os brônquios, não? Então,
evitar la aerofagia, ou seja, comer aire, certo? Se vamos em outros livros, por exemplo, dentro do livro de Clínica de Kussmann, nos diz que solamente há dois mecanismos, há duas funções. Duas funções tem o esôfago. Um é transporte, não, do alimento de la boca, de la faringe, hasta o estômago, e impedir que o alimento retorne do estômago hacia la faringe, certo? Então, o esôfago tem essas funções. Se nós estamos dedicados a fazer uma revisão, qual das revisões vamos utilizar? La que tem mais opções, não? Ou seja, que nós temos uma novidade, que seria evitar a deglução de aire. E é correto dizer que evita a deglução de aire, porque o momento de la inspiração que nós expiramos, se abre, não? La glotis, e quando nós comemos, existe um movimento arcaico, um reflexo, que cierra esse elemento. E assim nós conseguimos entender quais seriam as funções do esôfago. Anatomicamente, nós temos um esôfago, não? de aproximadamente uns 25 centímetros. E de diâmetro temos alrededor de 1 e 2 centímetros. Agora eu pergunto, qual de los autores tem maior autoridade sobre o assunto para falar de histologia? Seria um livro de histologia. Para nós entender o esôfago, temos que entender sua anatomia. Já sabemos que é formado de um músculo, certo? Não sabemos qual, mas é formado de um músculo. Tem aproximadamente de 1 a 2 centímetros de diâmetro e alrededor de uns 25 centímetros. Claro, com uma variação. E essa é uma pessoa adulta, não? Uma pessoa adulta, não considerando homem nem mulher, certo? Claro que a mulher vai ser um pouquinho menor o tamanho, a longitude do esôfago. Devemos saber que a mucosa, já o músculo, tem inervação, já tem algumas inervações. E para nós entender isso, nós vamos estudar lo que é a inervação desses músculos, ¿ya? Ya entendimos que está compuesto, ya, el esófago vai estar compuesto por um esfíncter esofágico superior, um cuerpo del esófago, e está formado por um esfíncter esofágico inferior. Vamos escrever aqui, esfíncter esofágico superior, certo? Está formado por um esfíncter esofágico superior. Está também formado, já a composição, por el cuerpo del esófago e por lo que é el esfíncter esofágico inferior, certo? Essa seria a composição de lo que é el esófago. Agora, dentro da deglução, nós estamos falando de deglução todavía. Também esses elementos participam, pero também participam os dientes, participa o palato blando. ¿Qué mais participa? Participa a língua. ¿Qué mais participa? La faringe. Perdão, la faringe. ¿Ya? Também la laringe. Certo? E simplesmente esses elementos participam da deglução. E que é a deglução? A deglução vai ocorrer praticamente em dois passos. ¿Ya? Existem duas fases. Lo que é a orofaringe e que se chama fase esofágica. Tá bem? Das funções já sabemos, não? Já adelantamos as funções. Já vocês já sabem. Permitir o passo do alimento desde a laringe
hasta el estómago e impedir que esse alimento retorne. E também prevenir o que é a aerofagia. Se nós entendemos esses mecanismos, se nós entendemos, compreendemos estes eventos, nós podemos nos apoiar dentro desses eventos acerca de los eventos que ocorrem para nós defender as teses da fisiopatologia. Porque há momento que eu vou perguntar a vocês, dentro da fisiopatologia, por exemplo, tem uma enfermidade esofágica, como, por exemplo, a calásia, a enfermidade do refluxo gastroesofágico. Creio que a maioria, todos, sem exceção, creio que todos, em algum momento da vida, ha tenido, por exemplo, uma pirose, uma azia, ha tenido queimação no estômago, certo? Em algum momento da vida, ha tenido, certo? Então, vamos entender como é esse evento da deglução, porque através da deglução dos alimentos, através de algum processo que influencia esta deglução, podem provocar que nos traga complicações mecânicas, motoras, inflamatórias ou também complicações neoplásicas. Né? Então, existem duas fases. A orofaringe, onde o processo de deglução começa em uma fase voluntária, através da fase oral, certo? Em la qual nós mastigamos, forma um bolo alimentício. Este bolo alimentício se junta à la saliva. Esta saliva é uma saliva rica em amilasa e lipasa salival, certo? Forma o bolo e o bolo é empurrado, é empurrado por la lengua, por los músculos de la lengua, estos que são inervados por el nervio, ¿no? Hipogloso, e permite que a língua, um conjunto de músculos, aproximadamente 10 músculos, empurre esse bolo alimentício para trás, certo? E nós vamos tragar. Essa é uma fase da orofaringe. E isso se dá através de um reflexo, um reflexo que se chama reflexo de la deglución, certo? Se chama reflejo de la deglución, certo? E esse reflexo de la deglución simplesmente são movimentos coordenados por uma série de movimentos musculares involuntários, ok? Involuntários. E a partir de aí, se vai cerrar o que é a epiglotis, abrindo espaço para passar para dentro do esôfago. Uma vez que o bolo chega em el esôfago, então nós estamos em la fase esofágica. Se estamos em la fase esofágica, significa que o músculo, nós sabemos que o esôfago está conformado de alguns músculos, não? Mais adelante vamos falar do músculo, quando falamos de algumas circunstâncias e algum distúrbio. E esses músculos, por movimentos coordenados, por descargas elétricas, permite que ingresse através do esôfago. Já? E aí se abre, tem um evento que é a abertura, se abre o que é o esfíncter esofágico superior. E por movimentos de peristaltismo, o alimento passa através do tubo, passa através do tubo do esôfago hasta chegar ao estômago. E simplesmente o alimento passa por ondas que são o peristaltismo, certo? Chegando em el esfíncter esofágico inferior, quando o alimento chega aí, o esfíncter se abre e o bolo alimentício ingressa dentro do estômago. E a partir de aí se forma o quimo, não? Onde se agrega sódio, onde se agrega, claro, sódio, bicarbonato, ácido clorídrico e forma o que é o quimo. E este já vai ser triturado por la licuadora, não, do corpo, que é o estômago. Ok? Então, fisiologicamente, temos que aprender o que seria a fisiologia da deglução
que está compuesta de uma fase orofaringe e uma fase esofágica. Funções do esôfago: permitir o transporte do bolo alimentício desde a faringe hasta o estômago. Outra função: impedir lo que é o retorno desse bolo alimentício ou alimentos, não, proveniente dessa deglução para fora, certo? E isso existe algumas implicâncias fisiopatológicas que podem ocorrer, por exemplo, como broncoespasmos, certo? Existem os famosos broncoespasmos e também as broncoaspirações, que seria quando existe um refluxo e esse alimento ingressa dentro das vias aéreas e podem causar múltiplas complicações. Já? Mais adelante vamos estar falando sobre isso, certo? Outra coisa que há que levar em conta, é que em parte, em um terço superior é controlado por el sistema nervioso central. E 2/3 del esófago, os 2/3 inferiores, é controlado por el sistema nervioso autônomo. Certo? As enfermidades que vão acometer o terço superior são enfermidades neurológicas. O paciente tem problemas para comer, tem problemas na deglução por alguma afectação neurológica. O paciente ha tenido um AVC. O paciente está nervioso, depressivo. ¿Ya? Então, tem relação com problemas neurológicos. Então, por quê? Porque se há um problema em el terço superior, são problemas neurológicos. E se há algum problema nos 2/3 inferiores, aí sim vai ser um problema gastrointestinal. Certo? Vai ser um problema gastroenterológico. Certo? Aprenda esse conceito, revisem a fisiologia da deglução, certo? E a anatomia, histopatologia do esôfago. Tá bem? Para a classe de manhã? E vamos finalizar por cá, já são as 11h20. Vamos finalizando por cá, certo? E amanhã nós vamos continuar, vamos já diretamente entrar em disfagia, certo? Disfagia e dispepsia. Busquem as terminologias semiológicas para disfagia e dispepsia, ok? Um vai ser um dolor e outro vai ser um queimação, uma acidez no estômago. Já? Ou seja, mas busquem termo semiológico adequado. Certo? E amanhã, claro, conversamos mais. As dúvidas também, creio que ahorita não há dúvidas todavia, não? E vamos seguir o dia de manhã. Certo? Ok? Muito bem, pessoal. Então, bom início de semana para vocês. Nos vemos amanhã. Revisem o tema fisiologia do estômago, fisiologia, anatomia, patologia. Que mais? Só isso. Já? Só isso é necessário. E vocês já vão sair de cá e já vão aprender igualmente. Se é necessário um tratamento, vocês vão aprender um tratamento igual. Já? Amanhã vocês vão aprender o tratamento. Tá bem? Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Boa segunda-feira para vocês. Graças a Deus.